Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e com o vídeo de hoje nós vamos dar sequência aí no vídeo sobre a história da maquiagem, então vamos lá. Senta que lá vem a história. Muito bem, nós estamos agora no século XV. Tá? Já tem um vídeo aqui no canal onde nós estamos no Egito, então se você não assistiu esse vídeo ainda, não deixe de assistir para você não se perder no meio da história. Porém, agora nós estamos no século XV, onde a França e a Itália se tornam os principais fabricantes de cosméticos da época. Naquele século, eu posso dizer que as maquiagens elas eram bem peculiares, tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui na sobrancelha porque o negócio tá feio. As mulheres naquela época, elas usavam um pó branco no rosto. Elas usavam um pó branco no rosto, tá? E a boca, os lábios, né, e as bochechas, elas eram bem avermelhadas, porque usava-se um pigmento retirado da... Deixa eu ver aqui, porque esse nome é difícil, mas gravem esse nome, porque vocês vão achar interessante. Conchonilha. Tá? Então, as mulheres elas usavam um pigmento, tá, extraído da conchonilha, que era retirado ali, então, um pigmento no tom de carmim. E, curiosamente, gente, é um inseto, sim. Tá? Então, a partir desse inseto, a conchonilha, retirava-se esse pigmento no tom de carmim, que era usado, então, na maquiagem. E hoje em dia, nos dias de hoje, ainda é usado esse inseto, tá? Retira-se esse pigmento aí tanto para tecidos ou para corantes alimentícios, tá bom? Depois, se vocês ficar curiosos, você pode pesquisar um pouquinho mais a respeito do assunto. Dei uma ajeitadinha aqui na sobrancelha, tá perfeita? Não tá, mas tá melhor do que tava antes, então vamos ao que interessa. A maquiagem nesse século era basicamente isso, tá? As mulheres elas passavam um pó branco no rosto. Os lábios e a bochecha eram avermelhadas, aí no tom de carmim, devido a esse insetinho, né, a conchonilha, tá? Vou passar aqui meu pó branco. Será que era tão branco assim? Mas, enfim, vou passar esse pozinho aqui. Translúcido, que translúcido não tem nada. Parece mais um talco, mas enfim. Ali não falou um pó translúcido, né, gente? Falou um pó branco, então acho que era isso aqui mesmo. Tá? Elas usavam o pó branco no rosto, os lábios e bochechas avermelhados com a ajuda desse insetinho simpático, a conchonilha. Tá? E uma curiosidade daquela época é que elas não maquiavam os olhos, porque acreditava-se, né, que naquela época eles acreditavam que os olhos eram a janela da alma. Então, eles não maquiavam os olhos porque achava-se que maquiando os olhos estariam, então, fechando a janela da alma. Meu batonzinho bem básico, vermelhinho. Não sei se nesse aqui tem esse inseto também, mas enfim. Eu fiquei curiosa sobre esse inseto, gente. Eu vou pesquisar bastante a respeito dele também, viu? Mas tudo bem. Achei super interessante, não fazia ideia disso. Então, as bochechinhas mais rosadinhas, como da época. Se você assistir filmes baseados nesse período, é bem característico mesmo. Depois eu vou ver se eu deixo algumas imagens aqui pra vocês verem que elas realmente tinham as bochechas mais avermelhadas. Não sei se era tanto quanto isso aqui que eu fiz, mas elas usavam a bochecha mais avermelhada, né, o batom, e não tinha tanta maquiagem nos olhos. Claro que nos filmes eles colocam ali alguma coisinha, porque fica bem estranho, né, fazer maquiagem e não fazer nada nos olhos. Mas nos filmes a gente nota como é característico isso também. Porque era basicamente isso que as mulheres no século XVI, né? Século XV, século XVI, elas usavam.
e deixavam os olhos ali limpos, né? Como acreditavam-se que era a janela da alma. E era basicamente isso, tá? E com o retorno das cruzadas nesse século, a maquiagem então ela se espalhou, né? Ela se expandiu. E desde o século XVIII, todas as classes sociais então elas começaram a aderir ao uso da maquiagem, tá? Então assim, com o retorno da cruzada, a maquiagem ela se expandiu por toda a Europa, tá? E se tornou aí então usável por todas as classes sociais. Por quê? No período do século XV e do século XVI, era algo só acessível, então algo usado só pelos reis, rainhas, né, pelos nobres da época, tá? Então, com o retorno da cruzada, a maquiagem, né, ela se espalhou pela Europa e começou então a ser aderida por toda a classe social. Óbvio que as mais abastadas da época, né, como a coisa foi evoluindo, usavam-se aí preciosidades na maquiagem, como pó de ouro, prata e pedras preciosas. Seria mais ou menos nos dias de hoje, as mais abastadas usam aí, né, Anastasia, Huda Beauty, e nós aqui ficamos procurando uma base boa, de alta cobertura, por R$15. É mais ou menos isso. Algo bem interessante desse século também é o manual de civilidade. Por quê? Lá se dizia que não era apropriado abrir muito a boca. Por quê? Com a introdução do açúcar no Ocidente, os dentes começaram a apodrecer. Então, o manual de civilidade daquela época recomendavam-se, né, a não sorrir muito, não abrir muito a boca, tá? Então, usava-se a maquiagem, as mulheres eram mais contidas, as pessoas eram mais contidas, né, porque começaram então a apodrecer os dentes devido a surgimento, né, por assim dizer, do açúcar no Ocidente. Então, bela viola por fora, pão bolorento por dentro. Algumas composições da maquiagem, elas ainda não eram as mesmas de pinturas, de artes, né? Então, continham ali elementos tóxicos à base de mercúrio, tá? E algo bem interessante também é que algumas mulheres da Inglaterra, as mais conservadoras, se recusavam a usar maquiagem porque achavam algo vulgar, tá? Então, elas não usavam maquiagem por considerar vulgar. Então, enquanto essas mulheres da Inglaterra mais conservadoras se recusavam a usar maquiagem por achá-las vulgar, em 1920 aconteceu o impulso que faltava para a maquiagem se tornar mania mundial, que foi por meio do cinema. Então, em 1920, com a ajuda do cinema, a maquiagem ela começa a se tornar aí mania mundial. Porém, essa é a pauta do próximo vídeo, então se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação para saber quando eu postar o vídeo, né, a parte 3 desse vídeo, contando então esses pontos que eu acho interessante com relação à história da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que acompanhem os próximos que seguirão. Até mais!